Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora falta 1 minuto para as 7 horas. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Vamos, é claro, nesta edição por aqui atualizar as questões voltadas ao Covid-19 por toda a região, inclusive o município de Cruz Machado anunciando o retorno das barreiras sanitárias, assim como o município já fazia no início da pandemia, quando ainda não registrava nenhum caso de Covid. Temos detalhes também aqui para a nossa região quanto à questão de saúde. Hoje vamos trazer aqui a segunda parte da matéria com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, falando sobre controle de ansiedade em meio à pandemia e também falar de um tema muito importante, a questão voltada ao autismo. Temos um grupo de trabalho que é realizado em União da Vitória e agora também o Planalto Norte Catarinense, o município de Canoinhas, trabalhando fortemente esta questão. Vamos falar ainda sobre o IPTU. Para você que tem ainda o seu IPTU ou outras dívidas com o município, aproveite o Refis em União da Vitória. Termina dia 28 de agosto o prazo. Esses são apenas alguns dos assuntos do Jornal da Manhã. Começando, claro, com a previsão do tempo. Já, é claro, tivemos aqui uma pancada de chuva ao longo desta madrugada, que somou 9,2 milímetros. Isso da meia-noite até agora. Porque ontem já tivemos 22,4 milímetros, chegando a volume próximo de 32 milímetros. Isso já é mais do que esperado, pelo menos a previsão que tínhamos ontem era para que chovesse apenas 1 milímetro no dia de ontem, já choveu 22. Para hoje, a previsão é que chova em torno de 20 milímetros. Ainda, esta chuva ela deve ficar aqui para a nossa região até em meados da próxima terça-feira. Claro que em volumes bem menores. Hoje, até sábado, ainda poderemos ter um quantitativo maior, se comparar com domingo, segunda e terça, que deve chover, mas em pouca quantidade. Aí, a partir da próxima quarta-feira, preparem os casacos e os cobertores. Virá mais uma onda de frio. Poderemos ter aqui pelo menos 3 dias de temperaturas até negativas para a região de União da Vitória, mas isso só na próxima semana. Nesta, o sol dificilmente volta a aparecer. E sim, vamos ter tempo cinzento com pancadas de chuva a qualquer momento. Quanto às temperaturas, devem ficar entre 12 de mínima a 23 graus de máxima. 12 graus, inclusive, é a temperatura que temos agora aqui na área central de União da Vitória. Com a chuva de ontem, o Rio Iguaçu recuperou alguns centímetros. Estava com 1,53 m antes do início da chuva e agora, nesta manhã, encontra-se com 1,57 m. 7,3. Vamos de informações atualizando para você aqui as questões voltadas aos números de Covid-19. Dados divulgados pelas respectivas secretarias municipais de saúde. Temos no município de Porto União, até o presente momento, 112 casos confirmados, sendo que 21 estão ainda em tratamento, outros 88 pacientes já estão curados e 3 óbitos no município de Porto União. Há ainda 5 casos suspeitos. O município de Porto União também contabiliza os chamados casos em monitoramento, que são aqueles pacientes que apresentam um sintoma ou outro que são muito similares com a gripe. Então não são feitas as coletas de forma imediata, são acompanhados diariamente e que esse número já chega nesse momento a 120 pacientes, sendo a maioria, segundo o gráfico da própria prefeitura, moradora do bairro São Pedro, em Porto União. Mas temos casos em praticamente todos os pontos do município, inclusive na região do interior, mas são pessoas com um sintoma geralmente de gripe. Mas por isso que o protocolo do Ministério da Saúde exige que essas pessoas também sejam acompanhadas e se houver evolução, apresentação de mais sintomas, aí sim são submetidas aos testes. União da Vitória. Temos no município, até o presente momento, 21 casos confirmados em tratamento. A boa notícia é que nas últimas 24 horas não surgiram novos casos. E nas últimas 24 horas tivemos 5 pessoas que saíram do isolamento, ou seja, estão curadas. Com isso, chega-se agora ao número de 222 pacientes curados.
União da Vitória tem 4 óbitos devido ao fator Covid, chegando ao total de casos registrados, 247 casos. Temos ainda 92 suspeitos no município de União da Vitória. Ao todo já foram realizados 1.572 testes chamados o RT-PCR, que é o teste mais eficaz para, então, a questão do Covid, para casos positivos ou negativos. A maioria, claro, desses 1.572 dando negativo. Pela região, vamos usar o município de Cruz Machado, já tem matéria para Cruz Machado, mas aqui falando dos números, ao todo são 23 casos confirmados, sendo que 17 destes já estão curados, outros 5 ainda em tratamento. O município contabiliza um óbito, mas um paciente que nem morava mais no município. Apenas o cartão SUS estava ainda registrado, por isso que o número veio e somou para Cruz Machado. Há ainda 6 casos suspeitos no município de Cruz Machado. Lá em Bituruna, o município ainda continua sem registrar novos casos pela 3ª semana consecutiva. Ao todo, desde o início da pandemia, foram 39 casos, os 39 já curados. Há 6 em investigação no momento no município de Bituruna. Pela região, São Mateus do Sul. Ao todo, entre testes aqui da rede pública e privada, são 198 casos confirmados lá em São Mateus do Sul. Destes, 177 já estão curados, 4 óbitos. E ainda 48 pacientes que estão, portanto, em investigação, que aguardam o resultado de exames. Aqui dados da 6ª Regional de Saúde, esse é o boletim da CESA, mostra que ainda o município de Antônio Olinto, que pertence aqui à nossa regional, tem no total 11 casos, destes 8 já estão curados. O município de General Carneiro, ao todo 30 casos, 12 já curados e 2 óbitos. Pelo boletim da CESA, o município de Paulo Frontin, ao todo tem 14 casos, destes 5 já recuperados. Aqui o município de Porto Vitória, aqui o boletim está um pouco desatualizado, porque consta aqui o número de 22 ao todo, mas apenas 1 recuperado. O boletim que a gente está divulgando aqui já mostra que esse número de recuperados é bem maior. E claro, os 2 municípios que a gente já citou aqui, São Mateus do Sul e União da Vitória, portanto, são os 2 da regional que têm maior número de casos ao todo e também o maior número de óbitos, São Mateus do Sul e União da Vitória, com 4 óbitos cada município. Para fechar aqui, vamos atualizar os números no Planalto Norte Catarinense. O município de Matos Costa continua no momento sem nenhum caso mais ativo. O único paciente que estava com Covid já está curado, está liberado para suas atividades. Lá em Três Barras, a prefeitura atualizou os números ontem, são ao todo 311 casos de Covid, sendo que destes 295 já estão curados e 1 óbito. E há 22 casos dados como suspeitos. O município de Canoinhas não atualizou os dados nas últimas 24 horas. Um detalhe apenas aqui, falando na questão do Covid, para a população de General Carneiro, a prefeitura divulgou uma nota para orientar a população aonde procurar ajuda se caso a pessoa venha ter algum dos sintomas. Geralmente, nessa época do ano, devido às questões climáticas, é muito comum as pessoas estarem gripadas. Mas, devido a esta pandemia, algumas pessoas ainda não sabem onde procurar ajuda. Então, vamos lá. Os pacientes que apresentarem sintomas gripais, de repente coriza, uma dor de cabeça, qualquer desses sintomas de uma gripe que até então as pessoas já sabiam, é uma gripe de inverno. Mas dessa vez devem procurar uma tenda que está situada atrás lá do pronto-socorro municipal, para receber uma avaliação da equipe de enfermagem, passar por uma consulta médica, e aí, é claro, as pessoas que testarem positivo vão ter que cumprir pelo menos aí as 2 semanas, voltadas para a questão do isolamento. Mas isso tudo, primeiramente, deve se passar por essa tenda. Qualquer sintoma gripal que a pessoa venha apresentar, não deve procurar outras unidades de saúde, e sim direto a esta tenda montada, repito, atrás da unidade do pronto atendimento de General Carneiro. E assim nos demais municípios, praticamente é uma operação padrão, as pessoas que apresentam alguns sintomas
geralmente já tem um local específico para serem previamente atendidas. Falando ainda quanto à questão Covid, ontem o município de Cruz Machado anunciou que vai retomar as barreiras sanitárias, então, em todas as entradas do município. Cruz Machado, que é um município, então, que há muitas entradas, porque são mais de 5 mil quilômetros de estradas rurais, e com isso vem gente de todo lado. Vem de Pinhão, de União da Vitória, vem também da região de Malé, lá pela estrada do Santana, e a prefeitura vai retomar, então, essas barreiras, assim como havia feito lá no início da pandemia, quando ainda não tinha nenhum caso. O motivo, é claro, é o número de aumentos de Covid-19, praticamente nos últimos 30 dias, lá no município de Cruz Machado. Acompanhe, então, a matéria feita aí com o Poder Executivo e os setores responsáveis, então, pela fiscalização em Cruz Machado. A gente teve uma reunião com a equipe da saúde e a gente tinha parado com a barreira sanitária, mas por pedido da comissão da Covid, a gente pediram para a gente retornar e começar novamente com a barreira sanitária. Por quê? Porque o vírus não parou ainda, o vírus está atingindo. E a gente deu para sentir que bastante gente já achou que passou. Não, o vírus só vai passar na hora que tiver a vacina. Então vamos se cuidar novamente. Quero agradecer ao Zezinho, a Noeli, pelo trabalho que estão fazendo, até a Defesa Civil acompanhando. E os bares, a gente foi dado uma liberada até as 10 horas, mas muitas pessoas estão abusando, estou indo até meia-noite, então hoje mesmo a gente já vai passar, conversar. A gente quer que todos trabalhem, mas com segurança, então não vamos brincar. Uso de máscara, álcool, gel, vamos se cuidar cada vez mais, porque vocês verem na televisão, a vacina tá para sair logo. Eu creio que esse ano ainda sai. E agora começa a esquentar mais, com certeza ele vai começar a diminuir, mas vamos se cuidar. Então a barreira volta novamente e os bares, a Defesa Civil vai visitar ele, vai orientar, para que todo mundo consiga trabalhar com segurança. Então ele veja da reunião de ontem. Então, como o Bico já falou, né, a gente combinou com a comissão de que vai estar se reunindo e vai estar fazendo uma live, passando as informações para vocês semanalmente agora. A princípio, que toda sexta seja feito um resumo da semana, das ações que foram feitas, do que a gente achou que poderia ter feito e não foi bom e vamos retomar. O aparecimento de 4 casos numa semana preocupou eles, né, bastante. E claro que é aquilo que a gente já falou, quando pega um, possivelmente pega 2 ou 3 ao redor, e foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, a barreira é importante porque a gente tem um controle de quem está entrando na cidade, por que está vindo, aonde está indo, e se está com febre ou não. Então eles pediram e a gente acatou, né, que a orientação que os médicos têm nos passado, a gente tem tentado seguir para que tudo continue como tem dado certo. Também estamos vendo a questão dos bairros, como ele falou, e relembrando, porque o que eles questionaram nós ontem é que as pessoas estão esquecendo, né, parece que isso já passou, e isso não passou. Se tiver que encaminhar as pessoas, nós não temos vaga na UTI na região para estar encaminhando, então nós dependemos de que vocês se cuidem, para nós poder estar continuando o trabalho cuidando de vocês. Pessoal, a Defesa Civil continua, né, com o trabalho, né, na barreira, e a gente vai estar também orientando, né, o comércio, como a Noeli já disse, o Billy disse também. Esse mês de agosto é o mês de pico no estado do Paraná, então a gente tem que se cuidar bastante, né, usando a máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, evitando que os idosos venham para a cidade, né? Procurem fazer os pedidos, né, de compras via telefone, que as pessoas entregam, todo o comércio nosso faz entrega. Então, usem esse serviço, né? Evitem a cidade está muito cheia de gente, a gente tem que diminuir esse movimento para que esse vírus não se espalhe. É isso que eu tinha a dizer, e se precisarem da Defesa Civil, a gente está à disposição, meu celular está ligado 24 horas por dia, podem ligar, a gente está atendendo todo mundo.
Tanto aí a atualização por parte do município de Cruz Machado, sendo retomadas as barreiras sanitárias. Isso não é proibição de entrada de pessoas no município, sim a barreira para lá desinfectar e também orientar aqueles que estiverem chegando no município de Cruz Machado. 7 horas e 15 minutos, vamos para um breve intervalo e já vamos falar de um recurso do governo federal que está vindo para o município de União da Vitória. E quem falará sobre o assunto é o secretário municipal de Educação. O mundo mudou e União da Vitória também. Estamos trocando o eu pelo nós, trabalhando juntos para superar grandes desafios. A pandemia exige que cuidemos uns dos outros. O uso de máscara, o distanciamento social, a higiene, atitudes fundamentais. Se fizermos a nossa parte, venceremos. E aí, em pouco tempo, voltaremos a viver intensamente a nossa União da Vitória. Mas agora, ainda mais e melhor. União criou um plano de retomada, novas empresas, obras históricas e qualidade de vida no centro e nos bairros. Seguiremos em frente. Afinal, nossa gente é forte e o trabalho é a nossa marca. Prefeitura de União da Vitória. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7 horas mais 18 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, com informações para a União da Vitória. O secretário municipal de Educação do município, Ricardo Brunhago, fala de um recurso na ordem de R$ 164.928 vindos do governo federal para o município através do chamado Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. O secretário fala da importância desse valor e, claro, de que forma ele será investido. Olá, os amigos de União da Vitória que nos ouvem nesse momento. Importante notícia e uma boa notícia para a educação, para a saúde também, de União da Vitória, é o valor de R$ 164.928 que virá para aquisição e cuidado com relação à segurança dos nossos professores, educadores e para também a compra de materiais de álcool 70, termômetros, adesivos de marcação, materiais de orientação com relação à proteção ao novo coronavírus, ao Covid-19. Tudo isso vem de encontro
a todo esse cuidado que nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de União da Vitória, estamos tendo com relação à vida, com relação à saúde. Tanto é que o nosso prefeito Santinho Oveda, juntamente com o vice-prefeito Bastirabas e o secretário de Saúde, assinaram em conjunto conosco um ato, um decreto que determinou que as aulas só retornarão quando estiver 100% de segurança. Portanto, antes de termos 100% de segurança, as aulas não retornam. O que ocorre, por que é importante esse recurso? É para que nós tenhamos segurança, inclusive em toda a entrega do material que está sendo realizado, no atendimento às nossas famílias, enfim, em todo esse processo. E também, haja visto aí que quando nós tivermos 100% de segurança, devemos ter todos os equipamentos comprados, todo esse material de segurança e, portanto, falamos aí e ressaltamos que esse recurso virá do governo federal para o município de União da Vitória numa excelente hora, para que a gente possa estar nos planejando com relação ao futuro e também nos cuidando com relação ao presente, nesse momento onde a gente está fazendo o ensino remoto e fazendo a entrega de todos esses materiais. Ainda para a União da Vitória, atenção, a Prefeitura informa que quem ainda não aproveitou o refis deve procurar o setor de tributação, agendamento através do telefone 3521-1225 ou então basta entrar no site através do endereço eletrônico uniaodavitoria.pr.gov.br. Quem optar por pagar à vista tem desconto de 100% dos juros e multas ou em até 4 vezes com descontos de 80% nos juros e multas. O refis, o prazo termina na sexta-feira, dia 28 de agosto. 7h21. Ontem aqui divulgamos a primeira parte da matéria com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani. Ontem ele falou sobre a questão aqui da ansiedade que as pessoas têm nesse momento de pandemia, seja, é claro, sobre o que vai acontecer. Às vezes alguns noticiários acabam pegando pesado, literalmente, com a questão da Covid, colocando uma espécie de um terrorismo, fazendo um sensacionalismo, e isso acaba assustando muitas pessoas, E por outro lado, temos também a questão dos próprios profissionais, que ficam naquela incerteza de quando voltam à ativa, no trabalho de forma presencial. Hoje, na segunda parte desta matéria, o Dr. Carlos fala sobre situações diferentes que estamos vivendo mediante esta pandemia, mas que independente do que precisar de uma ajuda psicológica, temos a RAC, que é a Rede de Apoio então ao Coronavírus. As pessoas podem estar procurando o judiciário local, que lá temos então psicólogos, especialistas no assunto que podem te orientar e te ajudar nesse momento difícil. Vamos à matéria com o Dr. Carlos. Essa é uma situação que ninguém tem controle sobre isso, Ninguém pode escolher ficar livre do vírus ou tomar medidas que tenha certeza, por exemplo, que vai ficar salvo de uma eventual contaminação. O que nós podemos fazer, e aí vai a primeira questão aí de estratégia de enfrentamento, aqueles que têm uma preocupação maior, que isso incomoda bastante no cotidiano, é algo que tira do prumo, que deixa as coisas mais incertas, tira a concentração, faz às vezes dormir mal, não consegue comer direito e por aí vai. O aumento do número de casos aqui na região é recente, Então houve aquela preocupação do choque no começo e agora uma preocupação muito real de que os números estão aumentando bastante aqui em todo o nosso entorno. O que nós podemos fazer para lidar com isso? Nós não temos controle sobre a doença, sobre o vírus, sobre os sintomas da doença, ninguém escolhe se vai ser assintomático ou não. Mas nós podemos tomar os cuidados de prevenção de saúde. Nós podemos e devemos, é uma recomendação que deveria ser cumprida por todos, podemos tomar os cuidados aí já conhecidos, não podemos relaxar na questão de lavar sempre bem as mãos e higienização das mãos. A água e sabão é a preferência, sempre importante lembrar, o álcool gel é mais um substitutivo, porque é mais fácil de levar, de carregar, de ter em outros lugares. E também os cuidados aí inerentes ao sair o mínimo possível de casa e utilização de máscaras, A máscara está comprovado cientificamente que ela controla, Ela controla a circulação do vírus, aonde se usa mais máscaras tem menor quantidade de infectados. Isso já está se comprovando cientificamente nas pesquisas que estão sendo feitas no decorrer da pandemia. E no uso da máscara, sempre lembrar de trocar, ter mais de uma máscara no bolso,
quando tirar a máscara para comer, ou para fumar um cigarro, ou para alguma coisa que seja realmente necessário ali tirar a máscara, também cuidar com o jeito que ela é guardada ali naqueles minutos em que ela fica em cima de uma mesa e por aí vai. E nada adianta tirar a máscara e botar ela para baixo numa mesa que pode estar contaminada, né? E também tomar os cuidados aí com o jeito de não colocar a mão na frente, o jeito de colocar, o jeito de tirar, por aí vai. Não tirar a máscara para falar. Por que, por exemplo, as escolas e os fóruns não voltaram? Além de ser ambiente de grande aglomeração de pessoas. As pessoas tiram a máscara para falar, tem gente que tira para espirrar e para tossir, por aí vai. Enfim, esses são cuidados necessários aí e que vão nos dar uma segurança psicológica maior, de diminuir bastante, de diminuir de uma forma significativa o risco de ter a doença para frente. O isolamento em si, a segunda questão colocada aqui nos atendimentos, e a insegurança sobre a data de retorno. Nós sabemos que vai existir um grande reconhecimento da importância da educação na vida das pessoas, da figura do professor, da professora mais adiante, após a pandemia, não temos dúvidas nenhuma disso. A questão emocional aparece em vários momentos aqui, na abordagem com os professores, estamos atentos a isso, nos procurem, somos parceiros, estamos aqui para ajudar. As dificuldades de lidar com cobranças, sempre importante lembrar também que as próprias falas nossas podem, eventualmente, em alguns dias, estar muito mais agitadas, muito mais ampliadas, isso pode ser compreendido como uma fala ruim, e não necessariamente, muitas vezes, a ideia do emissor da mensagem é uma fala mais agressiva, mais radical, às vezes isso é por aquilo que nós próprios estamos passando, sempre ter isso em mente também. A questão muito tutorial, muita aula online, enfim, isso apareceu bastante aqui nos atendimentos, por isso, inclusive, que eu respeitosamente trouxe isso também para o secretário de Educação, para que possa ser refletido para frente. 7h26, depois do intervalo, tem matéria especial para a gente falar sobre o espectro autista, como reconhecer uma criança que possa desenvolver o autismo. Você vai falar aqui sobre esse importante assunto, né, um médico psiquiatra que vem da região, então, de Canoinhas, para trazer esse assunto de extrema importância nesse momento de pandemia. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo mudou e União da Vitória também. Estamos trocando o eu pelo nós, trabalhando juntos para superar grandes desafios. A pandemia exige que cuidemos uns dos outros. O uso de máscara, o distanciamento social, a higiene, atitudes fundamentais. Se fizermos a nossa parte, venceremos. E aí, em pouco tempo, voltaremos a viver intensamente a nossa União da Vitória. Mas agora, ainda mais e melhor. União criou um plano de retomada, novas empresas, obras históricas e qualidade de vida no centro e nos bairros. Seguiremos em frente. Afinal, nossa gente é forte e o trabalho é a nossa marca. Prefeitura
de União da Vitória. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Muito bem, de volta com o Jornal da Manhã, agora são 7 horas mais 30 minutos. De imediato vamos manter contato com a capital Curitiba, direto de lá nos trazendo as principais informações a nível de Paraná. Sérgio Aguiar, muito bom dia. Bom dia a você, a todos da Jovem Pan, uma ótima manhã de quinta-feira. Vamos chegando aí com as informações, começando com tempo e temperatura. Neste momento 12 graus, manhã nublada em Curitiba, com previsão de mínima os mesmos 12 e de máxima 26, conforme aí o CIMEPAR. E o governo do Paraná assinou ontem um memorando de entendimento com o Fundo de Investimento Direto da Rússia para ampliar a cooperação técnica, as transferências de tecnologia e os estudos sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Gamaleya. O acordo deixa aberta a possibilidade de realização de testes, produção e distribuição da vacina. O embaixador russo no Brasil, Sergei Akopov, e o presidente do Fundo de Investimentos, Kirill Dmitriev, participaram do encontro virtual de aprovação do memorando. Integrantes do Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações também acompanharam a assinatura. O nosso segundo destaque é sobre o Paraná, que obteve reconhecimento nacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. Uma conquista histórica para o setor agropecuário. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, assinou nesta terça-feira a instrução normativa, que concede o título ao Paraná, Acre, Rio Grande do Sul, Rondônia, regiões dos estados do Amazonas e do Mato Grosso. A instrução passa a vigorar em 1º de setembro. A medida deixa o Paraná mais perto do reconhecimento internacional pela Organização Mundial da Saúde Animal. Daí os destaques do dia, Thiago, que eu trago a você e todos da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Ótimo dia a todos. Direto da capital Curitiba, Sérgio Aguiar, e a gente segue aqui com o Jornal da Manhã. Em União da Vitória, já temos um projeto muito bacana que começou a ser desenvolvido no início desse ano, que é o Autismo Sem Barreiras. Tanto é que as pessoas aqui com espectro autista no município, adultos e crianças, já receberam a sua carteirinha de identificação, né? E com ela, é claro, acaba facilitando muito mais a vida dos familiares da própria pessoa com o espectro autista. No Planalto Norte Catarinense, o município de Canoinhas também começa a trabalhar essa questão junto às famílias, junto às psicólogas, aos setores de educação e saúde. Tanto é que divulga aqui uma série de entrevistas com especialistas no assunto. Um desses especialistas que a gente vai ouvir agora é o médico psiquiatra Dr. Daniel Medeiros. Ele fala nessa primeira parte da matéria como identificar uma criança lá nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, que possivelmente possa desenvolver o espectro autista. Acompanha. As características, elas são variadas, tá? Eu acho que vale a pena um pouquinho, antes de eu falar sobre as características, explicar um pouquinho sobre a variabilidade desses sintomas, dessa apresentação de sintomas, tá? Quando a gente fala em qualquer doença, eu vou voltar naquela parte que tu me perguntou, mas quando a gente fala em qualquer doença dentro da área médica, do modo geral, existe graus de apresentação de cada doença. Quando tu fala que está gripada e tu tem alguns sintomas gripais e tu te compara com outra pessoa, de repente, que tem uma gripe mais grave, né, a pessoa pode dizer, nossa, mas os teus sintomas de gripe são diferentes do meu. Eu estou muito mais grave, eu tive que ir para o hospital, eu tive que ficar internado, às vezes ventilação mecânica por causa de uma gripe, a gente tem visto muito isso agora. Enquanto que outra pessoa ela pode ter sintomas leves, às vezes febre, dores no corpo, e não passar disso. Tá? Então, todas as doenças, do modo geral, não só as doenças de ordem psiquiátrica e neurológica, elas têm graus de apresentação. Elas podem ser muito leves ou elas podem ser muito intensas.
E é por isso que, especialmente no autismo, voltando ao que tu me perguntou, a gente percebe muito quando se fala em sintomas de autismo, os responsáveis pelo paciente, eles tendem a fazer uma comparação e dizem, nossa, mas eu conheço uma pessoa com autismo e é muito diferente do meu filho. Aquela pessoa, aquela outra criança ou uma pessoa, porque isso pode se manter isso se mantém na vida adulta, ela tem características que meu filho não tem. E tu está dizendo que o meu filho é autista. Então, é importante a gente entender essas diferenças de gradiente, essas diferenças de intensidade de sintomas, que pode ser desde uma forma muito leve até uma forma muito intensa. Então, assim, do autismo, né, dos transtornos de espectro autista, existem pelo menos 3 pontos que são fundamentais, que são características fundamentais para a gente fazer o diagnóstico de autismo. O primeiro é aquela dificuldade de interagir socialmente. Isso é uma característica global. Todas as pessoas que têm diagnóstico de autismo têm uma dificuldade de interação social. Existe uma dificuldade também na comunicação, tá? E essa dificuldade de comunicação pode ser por um uso repetitivo de linguagem, por bloqueio para iniciar ou para manter um diálogo, né? E existe também alterações de comportamento, alterações comportamentais. Então tem essa tríade, né? Esses 3 tipos de sintomas principais, onde a gente vai ter a dificuldade de interagir socialmente, a dificuldade de comunicação e as alterações comportamentais. Isso é bem importante porque a gente ouve muito também as pessoas dizer, eu acho que eu sou meio autista, pelo menos eu que trabalho com isso, né, sou psiquiatra, a gente fala, poxa, eu acho que eu sou meio autista, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto de ver pessoas. É importante, assim, que cada uma dessas características isolada, ela não vai fazer um diagnóstico de autismo. Às vezes, eu posso ser uma pessoa que não gosto de interação social. Eu sou meio, não é a palavra certa, mas só para vocês entenderem, mas eu sou meio rabugento, por exemplo. Eu sou um cara que não gosto muito de estar com outras pessoas. O fato de eu ser uma pessoa que gostar, né, ou não gostar de interação social, gostar de ficar mais isolado, isso não faz de mim um autista. Então, por exemplo, voltando naqueles aspectos que eu estava falando, a dificuldade de interagir socialmente. Existe uma dificuldade da pessoa de sentir prazer nas interações. Não é que é uma coisa assim que eu não goste de interagir, eu simplesmente não sinto falta daquilo. Então, todas aquelas características que a gente vê nas pessoas em sentir prazer de estar junto, querer estar junto, desfrutar de uma relação social, isso no autismo pode não existir ou simplesmente ser indiferente. Às vezes causa espanto num familiar, num cuidador que diz, olha, ele parece que não gosta de estar com a gente, então ele se isola, ele vai para um canto. É que às vezes simplesmente não é o fato de não gostar, às vezes não faz diferença para ele, tá? Então, essa dificuldade da interação social, ela vai aparecer muito precocemente nas crianças, quando se percebe assim na escola, aquela criança que brinca mais sozinha, aquela criança que durante uma atividade em grupo, ela acaba assim, não sendo mais ativa em buscar os pares na escolha de uma atividade. As professoras, às vezes, colocam lá, olha, vamos formar grupinhos, vamos juntar as crianças, escolha uns amiguinhos para fazer alguma coisa. Essa criança, às vezes, ela vai ficar paradinha lá, não vai escolher ninguém, vai ficar, sabe, não vai buscar ativamente por isso, tá? E eu volto a dizer, cada uma dessas características isolada não faz diagnóstico, porque isso também pode acontecer em outras situações. Então a gente vai ver uma criança que não quer interagir, que não faz diferença para ela interagir. Dificuldade de comunicação. Essas crianças, elas
elas podem desenvolver, a maioria delas desenvolve uma dificuldade, um uso repetitivo de linguagem. Então, são crianças que, às vezes, costumam usar frases prontas. Muitas vezes, existe também a possibilidade de usar frases de filmes, até frases de coisas que vê na TV, e usar aquelas frases prontas, de forma repetida. Por exemplo, tem um personagem, às vezes, de uma animação infantil, Toy Story. Daí tem um personagem, que é o Buzz, que ele fala, ao infinito e além. Tá? Essa frase específica, às vezes, pode ter uma criança que, vendo esse filme, ela grava essa frase e começa a usar essa frase para muitas coisas. Por exemplo, filho, vamos tomar banho, ao infinito e além. Tá? Filho, vamos sair, né, vamos ao mercado, ao infinito e além. Né? Filho, está na hora de você escovar os dentes, ao infinito e além. Filho, vai dar comida para o cachorro, infinito e além. Quer dizer, ele fica repetindo, às vezes, uma frase que significa alguma coisa, por exemplo, ir a algum lugar, mas de forma constante, repetitiva aquilo, sabe? Não é simplesmente uma brincadeira, brincar de Buzz Lightyear, sabe? Por exemplo, às vezes a criança pode fantasiar, isso é normal, ela se veste daquele personagem e brinca durante um momento, tá? Então ela está brincando aquilo, ok. Essa repetição de frase, às vezes ela começa a ficar disfuncional, esse que é o ponto. A criança começa a usar demais aquilo, e em situações que para ela tem um significado particular, e ela começa a repetir aquilo. Tá? Então, é muito comum que, às vezes, essas crianças peguem uma frase, um ditado, alguma coisa assim, e comecem a usar de forma excessiva e repetitiva. Ainda dentro de sintomas, as alterações comportamentais são muito importantes e talvez seja a que mais chama a atenção dos pais para levar a algum tipo de consulta, algum tipo de especialista. As alterações comportamentais no autismo, elas mostram dessa repetição sem funcionalidade de movimentos. Tá? Então, são crianças que têm uma variedade de movimentos corporais, por exemplo, como balanceio da cabeça, tá? Como flapping. Então, são crianças que às vezes têm movimentação das mãos sempre quando estão mais excitadas, quando estão mais alegres. Elas podem dar pulinhos, sabe? Elas podem se apertar as mãos, elas podem se morder, elas podem, às vezes, ficar dando gritos ou gemidos de forma repetitiva, tá? Então, essas alterações comportamentais, elas são normalmente as que chamam mais atenção, porque elas aparecem muito. Quando uma criança está isolada socialmente, falando lá da interação social, ela às vezes pode ser interpretada como uma criança mais quietinha, uma criança que não gosta muito de outras. Às vezes uma criança com as alterações ali verbais, que eu falei alteração comunicação, essas alterações de comunicação, às vezes elas podem parecer engraçadinhas até, porque a criança fica repetindo de uma forma que às vezes a família, aquilo não chega a chamar a atenção da família. Mas as alterações comportamentais, eu acho que são as que mais parecem disfuncionais aos olhos dos familiares e até de professores, né? Então, essas crianças, elas podem ter esses comportamentos, que nem eu falei, de flapping, elas podem andar na ponta dos pés, elas podem se morder, elas podem se apertar, elas podem dar pulinhos, e isso é uma gama grande de sintomas, e não necessariamente estão todos juntos, tá? E eu volto a repetir, eu estou sendo meio enfático nisso. Só a apresentação desses sintomas não fazem diagnóstico, porque muitas vezes, por exemplo, abano de mãos é uma coisa muito comum em bebês. A gente vê bebês muito quando está, o bebezinho pequeno, quando ele está aparentemente excitado ou feliz com alguma coisa, tu estimula ele faz esses movimentos.
Mas tu pegar, por exemplo, uma criança que já tem 5 anos de idade e manter movimentos de mão, balanceio do corpo, balanceio da cabeça, sabe? Fazer aquele estalo de dedos sempre que está mais emocionado ou que está alegre, isso começa a chamar muita atenção. Então, os senhores pais que têm seus filhos e se identificam com algum desses sinais que o médico psiquiatra aqui nos trouxe, pode procurar, é claro, ajuda no seu município, procurar primeiramente a Secretaria Municipal de Saúde, sempre tem um encaminhamento correto, né? E lembrando que o autista, se diagnosticado logo cedo, tem uma melhor qualidade de vida, ainda mais que os pais já sabem então, e principalmente conseguem compreender melhor os seus filhos. 7h mais 45, o Jornal da Manhã, a edição local vai ficando por aqui, mas depois do intervalo você continua ainda muito bem informado com as principais notícias de todo o Brasil e do mundo. A você uma excelente quinta-feira. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo mudou e União da Vitória também. Estamos trocando o eu pelo nós, trabalhando juntos para superar grandes desafios. A pandemia exige que cuidemos uns dos outros. O uso de máscara, o distanciamento social, a higiene, atitudes fundamentais. Se fizermos a nossa parte, venceremos. E aí, em pouco tempo, voltaremos a viver intensamente a nossa União da Vitória. Mas agora, ainda mais e melhor. União criou um plano de retomada, novas empresas, obras históricas e qualidade de vida no centro e nos bairros. Seguiremos em frente. Afinal, nossa gente é forte e o trabalho é a nossa marca. Prefeitura de União da Vitória. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.